Vamos lá, pessoal, vamos continuar nossa primeira aula aqui. E para dar sequência, eu já queria propor uma atividade, tá bom? Nossa planilha de identificação, lembram-se? Vamos observar, nossa planilha ela tem um nome, chamado identificação, e uma cor. Isso vocês já sabem fazer, né? Então, fazendo. E aqui dentro eu tenho uma planilha bem simples. No curso presencial, eu peço para que os alunos façam, né, reproduzam essa planilha e preencham com os seus dados cadastrais. No caso de vocês que estão fazendo ou pelo EAD ou que adquiriram um CD, um DVD e receberam aí na sua casa, mesmo assim, eu vou pedir que vocês reproduzam essa planilha, tá? Não tem muito mistério, é bem tranquilo, mas a título de exercício mesmo. E quem se sentir confortável pode reproduzir essa planilha e colocar ela lá no portal do professor, utilizando o usuário e senha que você recebeu no teu e-mail, tá bom? Como que funciona? Vai? A minha ideia é que vocês consigam perceber o seguinte: quantas colunas eu tenho nesse formulário? Percebam, tenho 4. E quantas linhas? 12 linhas. Sempre que você for fazer um formulário que o espaço já é delimitado, é previamente conhecido, a minha sugestão é que você apresente aqui o seu intervalo e aplique bordas neles, né? Neste caso aqui, se você observar bem, essa primeira linha ela é representada pelo título. Então eu posso simplesmente selecionar esse intervalo, mesclar e colocar a cor que me interessa, né? Nesse caso preto. Posso ainda pegar essas células em destaque aqui, aplicar a coloração cinza, que também é o que me interessa. E aqui vai uma dica em alguma coisa, um negócio bem interessante. Preste atenção. Cada uma dessas linhas é um conjunto de células mescladas. É ou não é? Olha só. Aqui seria a B2, a C2 e a D2. Porém, elas estão mescladas. Eu vou aumentar um pouquinho a tela para vocês olharem. Ah, pessoal, esse aumentar e diminuir a tela ó, é o zoom, tá? O zoom eu posso controlar pelo botão Ctrl e o scroll do seu mouse, né? Essa bolinha que os mouses têm, pelo menos a maioria. Ou eu posso controlar ele a partir dessa barrinha de percentual aqui, tá vendo? Ó? 130, quanto menor o zoom, menor a tua planilha. Quanto maior o zoom, mais de pertinho você visualiza a sua planilha, tá bom? Isso não interfere na impressão, tá, gente? É só realmente a aproximação da planilha mesmo. Mas voltando aqui ao exercício, olha só. Ao invés de selecionar 3 células, mesclar, 3 células, mesclar, 3 células, mesclar, ao invés de ficar fazendo isso o resto da vida, existe uma alternativa que é bem mais inteligente. Olha só, eu posso selecionar todas as células de uma vez só. É claro que eu não posso mesclar isso aqui, né? Que senão vira um bloco e aí não atende à minha necessidade, uma vez que a expectativa é criar linhas para que o usuário digite seus dados. Então isso daqui não me atende. Vou até voltar no mesclar e centralizar ó, e vou pedir para desfazer. Ah, isso aqui é legal. Tudo que você aplica no Excel, todo recurso que você aplica no Excel, para retirar ele, você precisa ir no mesmo lugar. Por exemplo, ó, só fazendo aqui um aditivo à primeira parte da aula. Se você clica numa célula que tem um texto e aplica o negrito, percebam, o negrito fica verde. Olha só, se eu clicar numa célula que não tem o negrito aplicado, não aparece. Agora, se eu chegar nesta célula, olha o negrito aqui marcado. Isso quer dizer que para eu retirar o negrito, eu simplesmente clico nele novamente. Tá bom? Isso funciona para o negrito, para o itálico, para o sublinhado. Isso funciona para as bordas. Como assim para as bordas? Na borda, gente, um dos estilos que eu tenho opção aqui ó, é o item sem borda. Então, para tirar a borda de uma célula, eu utilizo a opção sem borda. E o resultado ó, é que a célula volta ao normal. Da mesma forma, se eu pintar a célula de uma cor qualquer, como cinza aqui, para eu retirar essa cor, eu simplesmente vou lá no meu balde e aplico ó, o padrão sem preenchimento. É muito comum as pessoas pintarem de branco a célula, tá? Pintar de branco não é exatamente o que a gente quer. Percebam que ele cria inclusive a ilusão de que não tem a grade.
Tem gente que me pergunta como é que faz para tirar a grade, né? A matriz, essa grade do Excel. E pintam de branco, muitas vezes eles pintam de branco. É assim, gente, isso aqui é meio gambiarra, tá? Funciona, vai te dar uma ilusão interessante do que você quer, mas existe um jeito que ele é mais técnico, que ele é mais correto. Se você pensar bem, a grade, as linhas, elas são um elemento visível, são um elemento que estão sendo exibido. É ou não é? Está sendo exibido. Se ele está sendo exibido, provavelmente a manipulação dele está aqui, ó, nesse menu, nessa guia aqui, ó, exibição. Faz sentido, não faz? Olha só, é um item que está sendo exibido, então está na exibição. Se você clicar aqui na exibição, você vai ter uma série de opções, né? Entre elas, olha quem está aqui, ó, linhas de grade. E está marcadinho, está com o checkbox marcado. Isso quer dizer que se você clicar aqui, ó, todas as linhas de grade vão desaparecer. A marcação ainda existe, tá? Ela simplesmente não aparece. Então, para devolver essa marcação, venho aqui e clico novamente. É claro que aqui você pode, ó, colocar ou tirar a sua barra de fórmula, a barra de título. O título consiste, pessoal, nos títulos das colunas, tá? E os títulos das linhas. Se você desmarcar, eles saem, eles somem, tá bom? Tem gente que às vezes não acha o título da coluna da linha, acha que é uma proteção, é alguma coisa sobrenatural e não é nada disso, né? É só alguém que desmarcou isso aqui, tá bom? Então fica aqui a dica para vocês. Para retirar o recurso que você aplicou, você vai no mesmo local e tira ele. E voltando aqui, eu quero tornar essas células em linhas. Então, ao invés de mesclar uma por uma, que é super trabalhoso, eu vou selecionar todo este bloco. E como nós vimos quase agora, eu não posso simplesmente mesclar, né? Mas olha só, tem setinha para baixo, quer dizer que tem outras opções. E entre as outras opções, olha esse item aqui, ó, mesclar através. O que será? Vou clicar para a gente ver, ó, 1, 2, 3 e cliquei. Olha o que acontece. O mesclar através gera linhas. Bacana, né? Então, quer dizer que você não precisa mais, no momento de construir um formulário, não precisa ficar lá mesclando infinitamente linhas. Pode selecionar tudo de uma vez e mesclar através, tá bom? Fica a dica aqui. Se vai fazer um formulário com área já conhecida, então você pode simplesmente utilizar a referência que você já tem, ou seja, quantidade de colunas, quantidade de linhas, para formatar o seu trabalho. Ah, faltou colocar a borda transversal aqui, né? Como é que faz? Vamos lá, eu vou clicar nas bordas, vou utilizar o item mais bordas, vou aplicar ou clicando na borda transversal ou simplesmente clicando aqui na célula e dando OK. Prontinho, gente, feito. E para finalizar, eu queria demonstrar uma outra ferramenta, que é o pincel. Não sei se você já ouviu falar do pincel. O pincel ele tem uma propriedade muito interessante, olha só. Eu vou pintar uma célula com fundo roxo, de cor branca, e vou escrever aqui pincel. O que acontece? Essa célula, ela poderia ter borda, o texto poderia estar em negrito e sublinhado, ou seja, eu apliquei uma série de padrões para formatar essa célula. Vamos supor que eu tenha uma segunda célula, e tenha que fazer os mesmos passos, formatar essa segunda com todos os itens aqui da primeira. E mesmo que eu consiga visualizar que tem negrito, que tem sublinhado, enfim, que a cor que está, vamos combinar que pode ser muito trabalhoso ter que rever tudo, né? Então, muito mais fácil do que lembrar tudo que eu fiz, anotar ou qualquer coisa desse tipo, é mais fácil eu clicar na célula e clicar no pincel. Por quê? O pincel, ele copia, tá vendo que está animadinho? Igual quando a gente copiou lá na aula anterior. A questão é que ele não copia o conteúdo da célula. O pincel copia o padrão visual, ou seja, o pincel copia o formato, a formatação. Se você observar bem, o cursor do mouse, ele recebe um pincel. Tá vendo que tem um pincel ali do lado? Então, isso quer dizer que a célula ou conjunto de células que eu selecionar agora vai receber exatamente o mesmo padrão visual que essa célula de origem, tá bom? Vamos ver se é assim mesmo? Eu vou clicar no segunda. 1, 2, 3 e cliquei. Percebam,
exatamente o padrão que estava sendo aplicado aqui foi aplicado aqui. O que acaba sendo uma mão na roda, né? Se você recebe uma planilha pronta, que já tem um padrão definido, você não precisa ficar estudando qual é a fonte, qual é a cor, se tem borda, se não tem. Você simplesmente copia o padrão visual e continua seu trabalho. Tá bom, gente? Então, fica a dica de construir um formulário ainda modesto, né? Mas um formulário já funcional. Preencham os dados, recriem. Nesse caso aqui, a única coisa que faltou foi realmente ajustar a largura da nossa célula, a largura das colunas, perdão. Prontinho, pronto para digitação. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado e vamos continuar o trabalho. Até mais!